Alexei, que traz a sua narrativa, a sua história, uma história de vida, quem esteve lá no fundo do poço e traz essa reflexão para a gente. Boa tarde a todos. Muito gratificante estar aqui, né? Estar à frente ser convidado para estar à frente de um trabalho desse, um trabalho de, sei lá, mais de 25 anos. Eu conheci esse trabalho, eu vou contar um pouquinho da história, né, de como foi isso tudo. Tá todo mundo me vendo aí, tá, né? Quer que eu fique de pé? Vou ficar de pé aqui. Eu conheci esse trabalho no antigo Abrigo Nazareno, né, em 2002. Eu fui numa palestra onde estava Luiz Carlos Formiga. Formiga. Isso foi em 2002. Estava Luiz Carlos Formiga, estava Geraldo, que eu lembro. Estava Luiz Carlos, Geraldo, acho que o Jorge Pacheco e o Bira. Eles estavam divulgando o livro e tal, isso lá em 2002, e eu era aquele cara que agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou dependente químico, né? Eu sou Alexei Crivellari, sou marido da Adriana Teixeira, pai do Gustavo e da Sara, e sou dependente químico e estou em recuperação desde 1998. Na Copa de 1998 eu resolvi entrar em recuperação. Logo após um porre. Ninguém entra em recuperação antes de tomar um porre. É mais ou menos aquele negócio da dieta. Você vai no rodízio e depois começa a dieta. Você toma um porre e depois para de beber. É mais ou menos essa a temática. E quando eu fui nesse seminário, eu tinha muita vontade, eu tinha muita fome. Fome é em homenagem ao meu amigo que veio comigo, Kleber, que tudo ele fala que ele tem fome. Eu tinha muita fome de passar para as pessoas, de passar o que eu tinha passado para outras pessoas dentro do movimento espírita. E eu não sabia como fazê-lo. E aí eu fui ver esses caras, um bando de doido que já falava sobre isso em 2002. E eu fui lá, cara, quando eu vi esses caras, isso me deu um... Quando eu vi esse cara gigante, né, cara, que ele é baixinho só no tamanho, mas ele é gigante. Quando eu vi esses caras falando, eu falei, cara, eu preciso falar disso nas mocidades. Como que eu vou fazer? Aí, quem tem amigo tem tudo, meu amigo Paulinho, compramos todas as fitas, comprei os livros, compramos tudo. E aí eu comecei a ver e tal, e montei um estudo, como a gente tem amigo, Marcelo Scooby, coordenador do Isaac Lima, coordenador de mocidade do Isaac Lima. Eu falei, Marcelo, me convidei, preciso dar um estudo no seu centro. Isso em 2002, e aí eu comecei esse trabalho com mocidade, e eu entrei no meio da galera assim, falando, boa tarde, eu sou Alexei Igor Crivellari, sou dependente químico em recuperação, estou em recuperação, e isso... Quem é das antigas aí? Ivan, Formiga, Bira. O que vocês acham que aconteceu dentro do movimento espírita? Eu fui bem recebido? Todo mundo me amava? Eu cheguei... Aí, mas eu tenho muitos amigos. Sou uma pessoa, como diz a Bianca, sou uma pessoa de fácil comunicação. Eu era amigo, né? E fui me infiltrando, até que eu peguei... Gente, em 2004, eu fiz uma turnê no 27º CEU, falando sobre dependência química em todas as casas do 27º CEU. Todas as casas, todas elas. Eu passei em todas as casas, sábado por sábado, a gente fazendo um trabalho sobre dependência química. O antigo Estelares e eu, a gente fazendo esse trabalho. Só que... a gente faz o trabalho e tal, tudo muito bonitinho. Gente, eu fiz palestra em centro espírita com o presidente e a secretária do centro, sentada falando que eu podia e não podia falar. Não é para abrir web nada. Me falando o que era e o que não era para eu falar. Só que a minha vontade de falar para o jovem, a minha vontade de contar a minha experiência sempre foi muito grande.
E numa dessas palestras, agora vem a história do irmão samaritano. E numa dessas palestras, fiz a palestra um domingo de manhã, não me esqueço, um domingo de manhã, e de repente vem um negocinho desse tamanho assim, roliço, Fatinha, eu te amo, vem a Fatinha, me abraça, começa a chorar no meu ombro. Eu falei, meu Deus, de onde essa mulher saiu? Ela saiu de onde? E ela chorando no meu braço, lá dentro do céu, que ela chorando. Ela, cara, eu preciso fazer o que você faz. Como que eu faço? Faz. Aí ela, como assim? Eu falei, cara, vai lá e faz. E assim começa. Por que eu estou contando isso tudo? Porque foi o início, na Zona Oeste, pelo menos, foi o início da divulgação do livro. E eu comecei a divulgar o Irmão Samaritano fervorosamente. E a galera, que livro é esse? Cara, tem um monte de gente muito maneira, que fala muitas coisas legais e tal. E comecei a divulgar o livro. De repente, o Cristo Consolador passou a funcionar, né, Bira? A Fatinha pegou o projeto do Cristo Consolador para ela e levou, e hoje o Cristo Consolador é o que é. Né? Ah, Alex, foi por causa de você? Não, não foi por causa de mim. Eu só dei uma ajudinha falando do livro. Eu falava do livro, todo esse livro hoje sumiu. O Formiga escreveu no meu livro, como que é o nome do inseto lá que eu sou? Como que é que fala? Eu fiz uma pergunta para o Bira e ele respondeu com esse palavrão aí, pro Formiga. Peraí, ele vai falar porque eu não sei falar esse palavrão não, falei. Dor de garganta, Streptococcus pyogenes. Ele me respondeu a pergunta com isso, porque eu perguntei para ele se eu tinha culpa de ser usuário de droga, mesmo sem saber que eu estava me matando. E ele me respondeu com isso daí, até hoje eu acho que eu não sei o que é. Até hoje eu acho que eu não entendi o que é, mas a dependência química e a sobriedade, quando a gente fala em sobriedade, a sobriedade não é uma coisa que é só se manter sóbrio, que sobriedade vai muito além de parar de beber, de parar de usar drogas, é muito mais do que isso, não é só isso. Porque não adianta você parar de beber e continuar com os mesmos comportamentos. Então, é uma troca de paradigma, é uma troca de realidade, é uma troca de... Cara, sabe aquele ditado, rasgar na carne? Vocês conhecem esse ditado? Ou é só eu que sou antigo aqui? Esse ditado é muito pertinente ao dependente químico. É muito pertinente ao dependente químico. Por quê? Porque a gente rasga na carne. Porque eu não era dependente químico porque eu queria ser dependente químico. Eu era dependente químico porque eu tinha dependência da química. A gente está falando de uma doença. A gente está falando de uma doença mortal. A gente está falando de uma doença que começa com um pequeno gole. Se eu não me engano, é Jorge Pacheco que fala no livro que pequenas doses de veneno letal também levam à morte. E o que a gente demora muito tempo para entender? É que, para mim, Alexei Crivellari, para mim, 1000 é pouco, mas uma é muito. Vocês entenderam? 1000 é pouco, mas uma é muito. E aí eu vim nesse processo frenético agora, porque todo mundo que subiu aqui é doutorado e tal, e eu também sou doutorado, eu sou pós-doutorado. Eu fiz pós-doutorado. E aí eu vim nesse processo e tal, e em 2019 eu fiz uma viagem para o Sul. Eu era gerente nacional de uma empresa e fiz uma viagem para o Sul. E lá no Sul, vocês vão acreditar no que eu fiz. Quebrei a primícia básica dos 12 passos. Qual é a primícia básica dos 12 passos, gente? Oi? Evitar o primeiro gole. E eu não evitei o primeiro gole. E eu experimentei uma cerveja chamada Polar. Vou experimentar porque só tem aqui no Sul. Vocês querem que eu conte o resto da história ou não precisa?
Precisa contar o resto da história? Um resumo? Um resumo bem breve. Quase perdi minha família novamente. Da minha esposa chegar para mim e falar, cara, não foi palavras dela. Exatamente. Não foi esse cara que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos, e não foi esse cara que eu me casei. Eu me casei com aquele cara que eu conheci dentro do movimento espírita. Se não for aquele cara, esse daí eu não quero. E eu olhei para ela e falei, como assim, maluca? Do nada assim, você não quer mais? Eu? Só porque eu virei um cachaceiro de novo? Só por isso? E aí você passa a entender a importância de você, do meio. Essa semana a gente estava batendo um papo, eu e o Kleber, e ele falou, cara, eu te vi ali bebendo, eu falava, meu Deus, o que esse cara está fazendo com a vida dele? E o maior problema disso tudo, cara, eu sempre fui referência dentro do movimento espírita com luta contra o álcool, contra as drogas. E aí as pessoas me chamavam para fazer, Alexei, vem fazer uma palestra sobre dependência química aqui. O que eu falava? Parei meu trabalho, cara. Todo ano eu faço um trabalho numa escola chamada Joaquim, lá em Santa Cruz. Todo ano, Alexandre Machado, que eu acho que muitos conhecem, me chama para fazer o encerramento da escola. Eu fiquei 3 anos sem fazer o encerramento da escola dele. Por quê? Como que eu vou falar de uma coisa que eu não estou vivenciando? E por que eu estou contando, Alexei, por que você está contando isso para a gente? Porque a gente tem 2 momentos na vida. Vocês lembram do fundo do poço? Eu passei pelo fundo do poço 2 vezes. A primeira vez eu achei forças suficiente, fui sozinho. Eu fui num grupo de AA uma vez. E foi o suficiente para eu nunca mais voltar. Alexei, por que isso? Porque eu vi ali tudo que eu não queria ser. E fiquei 19 anos limpo por conta de uma frase que um cara falou. Eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, eu perdi. E hoje eu moro na grama. Eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim. Eu nem namorava na época ainda. Eu nem namorava a Adriana na época ainda. Diga-se de passagem, a Adriana é uma guerreira, cara. A Adriana é uma mulher incrível e que casou com uma bomba relógio, velho. Que o dependente químico é uma bomba relógio. Pode estar o relógio parado ou andando. Isso depende muito. O meu relógio estava parado e de repente eu tirei o pino, mano. Eu tirei o pino e botei o relógio para funcionar de novo. E com uma vida incrível, cara. Velho, eu tenho uma vida incrível. Eu trabalho no que eu amo, tenho filhos maravilhosos, minha esposa é maravilhosa, faço tudo o que eu quero fazer e me dei a oportunidade de destruir a minha vida novamente. Eu me dei essa oportunidade, ninguém fez isso por mim. Esse papo que, amigo, mano, não tem negócio de amigo. Não tem. Existe a influência, mas não existe, ninguém vai pôr na sua boca. Ninguém te obriga a fazer, você faz o que tu quer. Eu tenho uma coisa, meus pais são separados, tal, tem um monte de blá, blá, blá. Mas, cara, ninguém é responsável pelas minhas atitudes. O único e exclusivo responsável pela minha atitude sou eu. Eu tenho autorresponsabilidade e uma vida própria. Em espiritismo a gente aprende que a gente é uma me ajudem, por favor. A gente é um quê? O ser indivíduo. Individual. A gente é individual que vive na coletividade. Se a gente é individual, a gente é totalmente autônomo, totalmente responsável pelos nossos atos. Oi? Autogestor. Caraca, mano. Pô, dá uma salva de palmas para ele. Isso. Autogestor. Só que o ser autogestor
também tem uma complexidade. Porque você tem que olhar para você e saber que quem é o responsável é você mesmo. E quando a gente começa a ver essa parada da autorresponsabilidade e que a gente não consegue cuidar da vida do outro, tá, Bianca? A gente não consegue cuidar um da vida do outro, cara, a gente começa a entender que a vida não é tão complicada. É a gente que fica dando nó. E o fundo do poço ele serve para duas coisas. Tem dois sentidos o fundo do poço. Quem conhece a história do burrinho? Vocês conhecem a história do burrinho? O burrinho caiu num poço, um poço seco, e o burrinho caiu lá. E os caras tentaram tirar o burrinho com corda, foram tentando tirar o burrinho de várias formas. E o burrinho não conseguiam tirar o burrinho de dentro do poço. E o que eles começaram a fazer? Jogar terra. Vamos enterrar o burrinho para não ficar fedendo depois e tal. E eles jogavam a pá de terra, o burrinho fazia o quê? Se sacolejava e subia na terra. Se sacolejava e subia na terra. E eles jogavam a terra e o burrinho... De repente o burrinho estava em cima. Por quê? Eles foram jogando terra e o burrinho, ao invés de aceitar que ele estava morto, ele aceitou o quê? Que ele estava vivo. E que aquilo era uma segunda oportunidade dele sobreviver. E ele foi se sacudindo, jogando a terra para baixo e subindo nessa terra até que saiu do poço. E assim é a minha vida. Eu usei o fundo do poço como impulso e não como lama. E cada um usa o seu fundo, todo mundo na vida vai chegar uma hora que a vida é feita disso. A gente falava sobre isso no lanche, eu estava batendo papo com a Bianca, eu estava falando sobre isso. A vida é sobre isso. Se você fizer um eletrocardiograma, qual é o símbolo que aparece lá? Pi, 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 pi. Por quê? Essa é a vida é feita de altos e baixos. Se for uma vida linear, acontece o quê? Está morto. Então a gente precisa dos altos e baixos. Mas a gente precisa dos altos e baixos para quê? Para a gente se fortalecer. Para a gente se melhorar. Para a gente ser cada dia melhor. Que o fundo do nosso poço seja para que a gente se impulsione e seja melhor. E saia melhor lá na frente. Eu não estou fazendo apologia à tatuagem, não. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Mas eu escrevi no meu braço, minha melhor versão. Porque é isso que eu busco, a minha melhor versão. A fala do Geraldo, biopsico sócio-espiritual, eu sei, acho que melhor que ele. É capaz dele não saber a fala dele decora e eu sei. Eu usei muito isso. Biopsico sócio-espiritual. Biopsico sócio-espiritual. Biopsico sócio-espiritual. Eu era o psicopata do biopsico sócio-espiritual nas casas espíritas. E a molecada, cara, hoje eu estou, essa semana eu faço 51 anos, e eu tenho crianças, né, que já não são mais tão crianças assim, com 30 e tantos anos, e um dia eu estou a gente batendo um papo, eu participo de uma entrega de quentinha em Santa Cruz, e a gente batendo um papo, a menina falou assim para mim, eu nunca bebi na minha vida e você é o culpado. Aí eu falei para ela, isso é um elogio ou é uma crítica? Ela, não conheço o gosto de cerveja. Eu falei, que bom para você, né? Isso é ótimo. Ela, mas tem umas cervejas tão bonitas. Eu falo, faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito, vai te levar para o mesmo lugar. Por quê? Eu acho que foi o Geraldo que falou que o apelo está muito grande. Pô, você vê esses drinks agora, meu irmão, dá vontade de beber. Os bagulho azul com rosa, com roxo, com não sei o quê. Cara, dá vontade de beber. E esse é o grande estímulo. Que é 5 horas? Termina assim. Falou, tá falado. Eu tenho mais 5 horas só para falar para vocês. Espero que vocês aguentem. Mas a gente... o meu caminhar... Né, o meu caminhar dentro da dependência química começou muito cedo. Eu comecei a usar drogas, eu tinha pouco mais de 11 anos de idade. Né, comecei bebendo, e aí, cara, eu sempre fui muito corajoso, sou até hoje.
Eu sempre fui muito corajoso e quando me ofereceram maconha eu usei e tal, e rapidamente quem fornecia maconha pra galera? Empreendedor nato, né, mano? Vou dar mole. Podia ganhar dinheiro, usar e ainda ganhar dinheiro com aquilo, vou dar mole. Fiz amizade com a galera e tal, só dava eu. Só que aí vem o segundo momento. Lembra que eu falei que é uma doença mortal? Porque vem o segundo momento. E qual é o segundo momento? Conhecer outras drogas. Isso é igual trair a esposa, meu irmão. É igual trair a esposa. Se tu trair uma vez, tu vai trair sempre. Que vira um vício. Tudo vira vício. Lembra do só por hoje, cara? Só por hoje? Quem lembra do só por hoje aí? Levanta a mão. Vocês estão meio dormindo. Todo mundo lembra do só por hoje? Só por hoje serve para tudo. Quem gosta de fazer tese aí, formiga, gosta de escrever? Mano, só por hoje. Formiga, só por hoje dá para tu ficar escrevendo o resto dessa sua vida. O resto da vida tu consegue escrever só por hoje. Só por hoje. Eu coloco todo dia. Quem tem meu WhatsApp pode olhar lá. Todo dia eu coloco uma mensagem e coloco lá, hashtag só por hoje. Porque é só por hoje, gente. É só por hoje, eu só preciso me manter sóbrio hoje. Só hoje. Sabe por que é só por hoje? Eu adoro cerveja, gente. Fala sério, que não era muito melhor estar tomando uma Heineken gelada agora com torresmo do que estar aqui? Não, mentira. Não era melhor. Mas para muita gente era. Para muita gente é. E está tudo bem. E está tudo bem, cada um no seu momento de vida, cada um tem o seu despertar. A gente passa a vida inteira tentando despertar no outro alguma coisa. E esse é alguma coisa que seja só por hoje. Que a gente entenda que tudo é só por hoje. O sofrimento é só por hoje. A angústia é só por hoje. A dureza é só por hoje. O excesso de dinheiro é só por hoje. Tudo é só por hoje. Amanhã a gente não sabe. Que a gente tem um péssimo não, que é uma palavra forte, né? Mas a gente tem uma tendência a se preocupar muito com o passado, e aí você vira um depressivo. E aí você se preocupa muito com o futuro, e você vira um ansioso. E a porcaria do presente, mano. O presente, cara, presente, por que é presente? Porque todo dia Deus, quando o sol nasce, ou a chuva, ou o que quer que aconteça naquela manhã, todo dia que ilumina, todo dia que o dia clareia, a gente está ganhando de presente uma fitinha, com 24 horas, para a gente viver esse dia incrível. E a gente está muito preocupado com o futuro, muito preocupado com o passado. Cara, o passado já passou, você não vai mudar. É aquela frase de Chico Xavier, você pode não mudar o passado. Ou melhor, vou nem pegar essa frase não, lápis. Todo mundo pensa no lápis. Aí pensa naquele lápis com a borracha na ponta. Pensaram? O lápis ele escreve. Escreve. Você consegue apagar o passado? Você consegue escrever o futuro exatamente o que vai acontecer? Exatamente. Tipo, Formiga, ele fala sempre da idade dele. Está com quantos anos, Formiga? 22, né? Não, mas isso não... Ivan, quantos anos Formiga tem? 78, 79, 81. Então vamos colocar o Formiga com 85 anos. Ah, gostou? Cara, você acreditava que você duraria tantos anos? Herança genética. Já está ganhando dela? Aí. Mas, entende? A gente planeja. Cara, a gente planeja. E as pedras? Vão ter pedras. E a gente vai ter que ser igual à água. A gente vai ter que aprender a desviar e seguir em frente.
seguir em frente. Não adianta olhar para trás. Se eu for olhar para trás e ver a Zeme que eu fiz, cara, eu simplesmente não vivo. Eu simplesmente não vivo. E eu tenho uma coisa, eu desenvolvi um processo, para a gente partir para o encerramento, eu desenvolvi um processo de apagamento. Eu apaguei o meu passado. Tem coisas que as pessoas já começaram a colocar música para mim ir embora. Tá na hora. É um aviso. Tim, dom, discretamente apagaram a luz. Corta o microfone. Mas o que eu estava falando? Eu apaguei o passado da minha mente. Eu tenho pessoas que falam comigo e eu não sei quem é. E a pessoa conta algum relato da vida e aí eu vou e dar aquele flash e eu lembro. E aí eu fui no psicólogo, né, cara? Gente, fazer o que no psicólogo, cara? Vai mexer com o que está quieto. Deixa esse negócio. Eu fui no psicólogo, comecei a trocar ideia com o cara, e ideia vai, ideia vem e tal. Eu falei, e aí, mano, o que você acha? Ele, acho que tu tem que ficar quietinho do jeito que está, não mexe nisso, não. Aí eu falei para ele, quanto eu te devo? Ele, 100. Eu paguei os 100 para ele, fui embora, nunca mais voltei. Eu ganhei o medo. Eu vou mexer para quê, cara? Deixa quieto. Deixa do jeito que está. Tem muita coisa que eu não preciso mexer. Deixa para lá. Aí eu viajo com meu filho, vou para São Paulo, encontro os amigos da antiga, começo a contar tudo pro meu filho que eu fazia. Aí eu não sei se eu virei herói ou se eu virei se eu sou mocinho ou bandido da história. Graças a Deus ele me tem como herói, né, cara? Isso é bom. E só para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito e é uma pergunta para vocês. E eu gostaria que vocês respondessem. Quem bebe socialmente? Você bebe socialmente? Show de bola. Consegue separar para mim o sufixo do prefixo? Da palavra socialmente? Oi? Quem bebe socialmente. Quem bebe, essa frase foi minha, é minha autoria, tá, gente? Essa autoria, isso foi eu que inventei, mano. Quem bebe socialmente. Porque a bebida social para o uso desenfreado, aí, Geraldo, para o uso desenfreado é uma linha tênue. Se você pegar uma folha de papel, tá todo mundo vendo a folha de papel? Depende da posição que eu colocar ela aqui, muitas pessoas não vão enxergar ela. Porque essa linha ela é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina do beber social para o alcoolismo desenfreado. Então, quem bebe socialmente consegue, parabéns. Eu não sei beber socialmente, então eu não bebo. E só por hoje, que a gente saia nesse domingo aí, feliz, né, por estar aqui. Uma grande honra. Obrigado, Bira, obrigado, MAP, de abrir as portas para ouvir esse servo. E que a gente possa levar a sobriedade muito a sério, que a gente possa levar essa missão, né, cara? Eu tenho um quadro dos sonhos, e no meu quadro dos sonhos eu quero ter um tratamento para pessoas com dependência química, mas um tratamento para pessoas com dependência química do jeito que tem que ser. Do jeito que é preciso. Que o dependente químico, a gente precisa entender que o cara é doente, que o cara não é sem vergonha. Tem um cadinho, né? Tem uma vírgula, tem uma vírgula aí. Mas é muito mais doença do que qualquer outra coisa. Porque é uma doença emocional, uma doença física, uma doença psicológica, é uma doença traiçoeira. Ela é traiçoeira, porque ela vai no pouquinho. Ela vai no pouquinho, e quando você vê, você está completamente afundado. Obrigado, tenham um ótimo domingo a todos. Só por hoje.